Olá, bom dia a todos. Novamente é um prazer estar aqui nesse sábado para um bate-papo bem descontraído com vocês como nosso convidado. E hoje um convidado muito especial, um amigo aí de longa data, Dr. Assad, de Sinop, cirurgião plástico, né? Professor da Faculdade de Medicina lá do UFMT, né? Assad, obrigado por você ter se disponibilizado, vir aqui em Sorriso conosco, para passar um pouco do teu conhecimento, da tua experiência, da relação que você tem com os teus pacientes. Fique à vontade, você está em casa. Bom dia, Lauro. Bom dia a todos que nos assistem. Eu que agradeço o convite, esse convite gentil que você me fez, da gente poder vir aqui e falar um pouquinho aí de tudo, mas falar também de cirurgia plástica e principalmente cirurgia plástica. Estou à disposição. Tá bom, a gente está aguardando aí as perguntas, estamos ansiosos aí para responder as perguntas. E assim, é de praxe, viu, Assad? Toda vez que vem um convidado aqui, a gente não tem jeito, tem que presenteá-lo. Opa! Então eu vou te fazer vou começar assim é ótimo. Te dar um presente, pode ser aqui atrás. Tem aí para desfazer o. Muito obrigado. Espero que. Abro agora? Pode abro depois? Pode abrir, porque aí você dá sua opinião sincera. Pode ser atrás aqui ou na frente. Eu não sei onde. Vira aqui assim. Aqui, ó. Ah, tem aqui o lacinho. Que é o mais fácil. Vamos ver aqui. É uma coisa que tem a ver com o dia de hoje, né? A nossa proposta. Deixa eu mostrar lá. Aquela lá que é minha, né? Aqui, ó. Sim. Muito obrigado, viu? Olha que bacana. Vai ganhar uma caneca. Opa! Isso muito bom. E para um bebedor de café, isso aqui acho que é o melhor presente que pode existir. Muito obrigado, viu? De nada, imagina. Um café especial aí das serras lá de Minas. Legal. Muito bom. Vou tomar assim, com alegria. Muito obrigado. Então tá bom. Deixa eu tirar aqui para não te atrapalhar. Não, fica tranquilo. Assad, conta para nós aí como é que é a cirurgia plástica. Antes de tudo, aliás, o que te levou a fazer medicina, depois a cirurgia plástica, o que atraiu nessa área? A história ela é assim, medicina eu sempre quis fazer. Eu acho que é difícil de explicar por que eu queria fazer medicina. Acho que boa parte dos médicos não sabe explicar, sabe? Eu queria fazer medicina porque queria. Então a gente acaba naturalmente nem optando por alguma outra coisa. A gente quer fazer medicina, né? Quer ser médico. Então isso aí não foi difícil, né? Concluído o curso, eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa com as mãos, porque eu sempre fui assim de fazer coisas com as mãos, né? Então cirurgia foi natural, então eu tinha que ser cirurgião porque eu tenho que resolver coisas com as mãos, né? Tem gente que tem outras habilidades, a minha é com as mãos. Só que plástico eu nunca pensei, para ser bem franco. Ao longo da minha residência de cirurgia geral, tinha um dentista que era meu interno, ou seja, ele era um ano depois de mim, né? Para quem estiver assistindo a gente possa entender. Eu já tinha me formado, né? E o dentista, que na verdade ele era crâniofacial, ele fazia reconstrução de face e tudo mais, ele ainda não tinha se formado, mas ele estava me acompanhando, né? Quer dizer, eu era o residente, ele era o interno. E ele operava os casos de trauma de face, lá no hospital escola. E eu, curioso, eu sempre entrava com ele, chamava Nelson Colombini. Ele é vivo ainda, chama Nelson Colombini. Um cara muito bom, livros escritos e tudo. Legal. E eu comecei a achar aquilo fantástico, sabe? Pegar alguém que tinha se acidentado, o rosto todo desfigurado, e ele conseguia reconstruir, assim, cirurgias de 12, 15 horas. E eu conversei um dia com ele, falei, Nelson, eu quero fazer isso que você faz. Ele falou, olha, dentro da medicina, você vai fazer plástica primeiro. E a plástica vai te dar condições para isso. E depois, se você quiser fazer só reconstrução de face, você me procura. Só que aí, o que acontece? Eu fui para plástica e você vê de tudo um pouco. Você vê queimado, vê reparadora, vê estética. Isso aqui, ele começa uma outra vida. Então, eu não voltei a procurar o Nelson, mas me apaixonei pela plástica e acho que a ideia dele, a dica dele foi fantástica. Com certeza. Porque dentro da cirurgia plástica, às vezes se tem a ideia que é só na área de estética, né? Mas a cirurgia plástica, ela envolve o quê? O que o cirurgião plástico tem, assim, de amplo para poder resolver? Assim, Lauro, a plástica nasceu na Primeira Guerra Mundial, tá? Não sei se você sabe disso. Até então, existiam aqui e ali no mundo, assim, cirurgiões que trabalhavam com reconstruções de partes,
de retirada de tumores, essas coisas. Mas na Primeira Guerra Mundial, aquela guerra que era de trincheiras, que você tinha queimados, que você tinha mutilados naquelas minas terrestres e tudo, Sim. como o contingente de pessoas era pequeno, precisava, vamos dizer assim, rapidamente reconstruir a pessoa e mandar, às vezes, ela de volta para o front ou para as fábricas. Certo. Né? Então criou-se uma medicina na época que não existia, que era uma medicina de reconstruir partes ou de tratar de queimados. E isso, com o tempo, tornou-se a cirurgia plástica do ponto de vista reparador. Aí, com o professor Pitangui, lá na década de 50, 60, 1950, 1960, ele veio dos Estados Unidos e começou a usar certas técnicas para poder começar a mexer na parte estética. Então, ele é que passou, vamos dizer assim, deu visibilidade para a parte estética. Então, o cirurgião plástico, ele vai cuidar desde a parte de reparação de tecidos, então, seja reconstrução, retalhos, enxertos, quer dizer, refazer aquele pedaço, aquela parte que está ruim, né? Tratamento de queimados, que nasceu com isso daí, e depois a parte de estética nas diversas partes do corpo. Sim. E na formação do cirurgião plástico, você já deu uma introdução, né? A pessoa faz medicina, depois vai fazer cirurgia geral, depois vai fazer a própria cirurgia plástica. E em algumas áreas da medicina, essa é, eu acho que é a maneira clássica de se formar, né? Onde o colega ele faz a chamada residência médica. Isso. Né? Mas hoje a gente vê outras formas dessa formação, que são as pós-graduações. Na cirurgia plástica também tem pós-graduação ou é mais residência? Como é que funciona isso? Tem, Lauro, tem. Você sabe que o Conselho Nosso Federal de Medicina, ele não exige o título de especialista para que você possa atuar na determinada área. Sim. Né? Você sabe que, aí por determinação, aí, acho que em 1946, 47, se eu não me engano, você, formando-se médico, a princípio você pode atuar em qualquer área, né? Sim. Claro que depois tem os outros desdobramentos, mas vamos falar assim, de maneira geral, Tá, né? isso. Você pode atuar em todas as áreas. Então, assim, não existe uma obrigação de ser especialista para que você possa executar esse ou aquele trabalho. Então, como você disse, existem dois caminhos. Existe o caminho da formação completa. Né? O que é a formação completa? Quer dizer, faz os 6 anos de medicina, presta uma residência médica. No meu tempo, em 96, eram 2 anos só de cirurgia geral, agora passaram-se para 3 anos de cirurgia geral, tem que fazer 3 anos, num serviço que seja credenciado de cirurgia geral, tem que sair com o título de especialista de cirurgia geral, tudo bonitinho. Aí a pessoa pode prestar a prova para cirurgia plástica, para entrar na residência médica, e aí vai ficar mais 3 anos na residência de cirurgia plástica, né? Sim. Podendo em alguns serviços ir para 4, onde o 4º ano seria o queimado, mas isso ainda não está oficializado. Tá. Só para que quem esteja escutando a gente possa entender qual a diferença, porque que é uma residência médica. Residência médica é onde o médico, vamos dizer assim, reside dentro do hospital. Né? Então ele vai trabalhar de segunda a sexta, de segunda a sábado, às vezes de segunda a segunda, às vezes. Né? É uma coisa imersiva, né? Imersiva, exatamente. E aí ele vai passar esse período todo em treinamento, podendo, se tiver bolsa, né, do MEC, receber por isso, ou se for um estágio autorizado pelaquela sociedade, não receber bolsa. Então, os 2 anos de cirurgia geral que eu fiz eram credenciados pelo MEC, então tinha uma bolsa, mas a residência de cirurgia plástica não era credenciada do MEC, então não tinha bolsa. Foram 3 anos trabalhando sem remuneração. Sim. Né? Essa é a formação, vamos dizer assim, completa. Hoje, as coisas estão um pouco diferentes. Então, hoje existem cursos que se fazem em fim de semana ou em uma semana e tal, e que focam, vamos dizer assim, não a cirurgia plástica inteira, mas determinada cirurgia. Por exemplo, existem pós-graduações, ou sei lá, cursos de especialização, sei lá, em cirurgia de pálpebra. Tá. Então, a pessoa vai lá e faz 1 semana, 2 semanas de treinamento em pálpebra, e aí ela, vamos dizer assim, ganharia habilidade para poder operar uma pálpebra. Tá? Entendi. E isso é algo que hoje é permitido. Entendi. Bom, e assim, como eu te conheço há bastante tempo, eu sei que você comentou aí dos queimados, né? E você tem bastante experiência em queimados, né? E o que você conseguiu perceber que são as maiores complicações
dentro dos queimados que a cirurgia plástica conseguiu um bom resultado com técnicas hoje certamente mais modernas? Qual que é a sua experiência nessa área? Por incrível que pareça, Lauro, o grande pulo do queimado não está na cirurgia plástica. Está na nutrição. Olha que beleza. Essa é uma informação... O que, vamos dizer assim, muda totalmente o cenário da evolução de um queimado, mas não só de um queimado, uma cirurgia grande também, Sim. Mesma coisa, é a parte nutricional. Porque a perda de proteína de um queimado ou numa cirurgia grande é tanta que a pessoa não tem condições de se recuperar. E faltando proteína, você sabe, faltam até elementos para poder formar células de defesa. Falta aquela proteína para levar o antibiótico ou a medicação até as células. Com certeza. A perda é tão grande que vamos dizer assim, o pulo do gato não está exatamente no tratamento, tá? Aí você fala assim, mas a SAD não tem tecnologia moderna, hoje nós não temos uma série de coisas que vão contribuir, com toda certeza, tá? Curativos modernos, a câmara hiperbárica e vários outros arsenais ajudam muito. Mas se você não cuidar da nutrição do queimado, não vai adiantar nada. Sim. Você entendeu o que eu estou te falando? É uma diferença muito grande. Quando você consegue manter as proteínas elevadas, todo tratamento que você faz, ele vai surtir algum resultado. Se você não consegue segurar essa parte nutricional, você vai entrar com tudo. E é bom. Não estou falando que não. É bom. Sim. Só que não consegue suprir aquela necessidade, a primeira que ele precisa, entendeu? O paciente ele tem que ter o nutriente necessário para se metabolizar. Perfeito. Perfeito. E ocorrer a reparação tecidual, né? Perfeito. E hoje, infelizmente, aqui na nossa região, nós não temos aí um centro de tratamento de queimados, né? Que é uma coisa complexa, mas assim, bem... necessária para essa recuperação do paciente como um todo, né? O centro de queimados, ele envolve um tratamento multiprofissional, não é isso? Sim. Geralmente, quem que está envolvido nesse tratamento desse paciente? Eu acho que praticamente todo mundo que você puder imaginar, entendeu? A gente pensa assim, o cirurgião plástico. O cirurgião plástico vamos dizer assim, só o maestro dessa orquestra, porque talvez aquele que estude, então ele vai olhar por todos os lados, mas nós somos do clínico, nós precisamos do pessoal da enfermagem demais, nós precisamos da nutricionista, ou do nutricionista, nós precisamos do fisioterapeuta, precisamos de quem? Do fonoaudiólogo, precisamos do apoio externo de diversos tratamentos externos. Então, todo mundo, entendeu? Se o queimado desenvolveu uma insuficiência renal, precisamos do nefro. Se ele tiver uma pneumonia, precisamos do pneumo. Então, assim, toda a estrutura do hospital, UTI, toda a estrutura, não tem um lugar do hospital que o queimado, em algum momento, claro, depende da gravidade, lógico, né? Mas não pode estar lá. E o cirurgião plástico? O cirurgião plástico vai fazer a parte cirúrgica e vai mais ou menos, vamos dizer assim, orquestrar tudo isso, olhar por tudo para poder, porque tem que ter alguém para poder olhar o geral. Claro. Né? Senão você não sabe para que lado que você vai. Né? Mas é mais ou menos essa a ideia. E das complicações aí que tem o queimado, o problema de infecção, né? O problema de... Então tem mais o nosso colega aí, o infectologista, muitas vezes, né? Perfeito. Não, isso é só para dizer aos nossos seguidores aí, do quanto que muitas vezes a medicina e o paciente precisa ser visto de uma maneira bem ampla mesmo, né? Sim. E já na parte estética, de uma cirurgia programada, né? Esse é um paciente que a princípio faz a cirurgia pela urgência e emergência, aí depois, logicamente, tem as cirurgias programadas. Mas nos pacientes eletivos, relacionados à estética, também tem uns cuidados aí pré-operatórios para poder seguir uma rotina de parâmetros para poder deixá-lo elegível para a cirurgia, né? Sim. Quais são esses cuidados pré-operatórios que o paciente precisa ter, né, para poder ser elegível para essas cirurgias? É assim,
como você dividiu, né? A gente tem aquele paciente que chega para você e não tem muito o que fazer, quer dizer, chegou um queimado, chegou um acidentado, chegou alguém assim, aquele chegou. Então a condição dele é aquela e a gente vai procurar trabalhar bem a partir daquela condição que ele traz, tentando melhorar a condição dele e também tentando melhorar o problema que ele trouxe, né? Quando chega um eletivo, em qualquer área, não só na plástica, mas em qualquer área, a gente tem que procurar o quê? O melhor momento para poder operar essa pessoa. Né? Eu acho que assim, uma coisa que a gente vai ganhando com o tempo, maturidade, experiência, tempo, é o seguinte, é aprender a falar não para alguns casos. Certo. Né? Porque quando a gente é jovem, todo mundo já foi jovem ou está jovem ainda, a gente tem vontade de abraçar o mundo. Né? Então tudo que chega a gente quer, não, isso dá para fazer, isso dá para fazer, isso dá para fazer. Só que assim, às vezes não está no momento adequado de fazer. Então, na cirurgia plástica a gente tem que cuidar muito da relação peso-altura, a gente tem que cuidar muito dessa questão de obesidade, sobrepeso, né? A gente tem que cuidar muito do estado de saúde da pessoa. Então, operar um paciente eletivo, você tem que escolher um bom momento, um momento que está saudável, um momento que a pessoa pode repousar, descansar. Por exemplo, se você for operar uma mulher com um bebê de 2 meses... Quer dizer, não adianta, o bebê precisa da mãe. Sim. Como é que vai ficar o cuidado, né? Não vai ficar. Porque a mãe, a hora que o bebê precisar dela, o que a mãe vai fazer? A mãe vai lá e vai cuidar. Sim. É assim ou não é? É, claro. Então ela vai esquecer dela e vai cuidar do bebê. Então assim, você tem que olhar para vários pontos, né? A gente solicita exames, a gente faz um questionário para ver se está tudo bem, se não está. Se tiver alguma doença, vamos dizer, uma pressão alta, a gente manda para o cardiologista, primeiro tem que compensar a doença, assim como o sobrepeso, como tudo. Então, assim, os cuidados pré-operatórios numa cirurgia, qualquer cirurgia eletiva, mas vamos falar da plástica, é primeiro a pessoa ter condições físicas, sociais, familiares, para poder fazer uma cirurgia plástica. Tem que ter todo um suporte por trás, né? Inclusive familiar, igual você disse, claro, para poder dar essa assistência para ela, né? Claro. Inclusive, desculpa até entrar assim tão nesse, mas até financeiro. Porque assim, vamos dizer que 90 e tantos % da cirurgia não acontece nada, tá tudo certo, tá tudo bem, tá ótimo. Mas aquela que tem alguma coisa, às vezes você precisa somar um tratamento, uma medicação, um tratamento, né? Sim. E aí, às vezes a pessoa fala assim, mas eu gastei todo o dinheiro que eu tinha. Naquele ato, né? Que nem a pessoa, por exemplo, comprou um pacote de viagem em 10 parcelas de R$500 e tudo que ela tinha no bolso era 10. Acontece lá um imprevisto, como é que ela faz? Sim. Né? Então é assim, é importante isso também, a pessoa ser avisada que é o seguinte, vamos dizer que 90 e tantos % nada acontece só o que a gente prevê mesmo. Mas quando não acontece, a pessoa tem que ter uma reserva, tem que estar consciente de que pode eventualmente precisar de algo a mais. E às vezes a pessoa opera e se imagina assim, daqui a tanto tempo eu vou retornar ao trabalho. Também. Então, também o seu retorno ao trabalho pode ser adiado e aí, consequentemente, já vai no financeiro. Perfeito. E outra coisa, Lauro, é a pessoa, muitas, assim, a gente tenta quebrar a expectativa, mas muita gente tem essa expectativa e, infelizmente, existem propagandas ou existem informações, infelizmente, né, de alguns médicos que às vezes falam isso, mas é complicado de garantir isso, de que fez a plástica, pronto, já está tudo pronto, está resolvido, está ótimo, não tem mais nada, volta a trabalhar, volta para academia, estica braço de vidro, baixa, faz, acontece, né? E a coisa nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Né? Então a pessoa às vezes tem que entender que é um processo. Toda cirurgia é um processo, qualquer uma que seja. Qualquer, verdade. E assim, você falou dos cuidados aí pré-operatórios, físicos, né? Onde o paciente vai fazer avaliação cardiológica, vai ver se a sua coagulação sanguínea está ok. Mas como que é a avaliação psicológica pré-operatória para paciente? Você já teve que não indicar a cirurgia por questão psicológica? Muito. Eu comecei a escrever, rascunhar assim, porque tem aquelas 3 coisas, tem que plantar uma árvore, fazer um filho, escrever um livro, nem se fala, né? Eu já plantei árvore quando era pequeno, já tenho um filho, mas não escrevi o livro ainda, né? Vamos ver se um dia acontece. E eu comecei a rascunhar alguma coisa assim, comecei para ver se sai um dia um livro. E chama Psicologia Plástica. Olha. Porque eu sempre falo que a gente não faz cirurgia plástica. Eu não lembro do dia que fiz cirurgia plástica. Eu faço psicologia plástica. Como é que é isso, Assar? Me explica. Fácil.
o corpo da gente está perfeito, né? Então o corpo da mulher e do homem está perfeito. Ou seja, vamos falar das pálpebras. Nossa pálpebra tá abrindo e fechando, tá bonitinha. Só que tem uma sobra. Não tá bonitinha. A mulher passa aqui maquiagem, ela não gosta. Então assim, tem algo nela que a incomoda, vamos dizer assim, né? Ou nele, né? Que seja homem ou mulher, mas vamos dizer, como o maior fluxo é mulher, a gente acaba deixando a coisa mais feminina, né? Mas enfim, então essa pessoa vai se submeter a uma cirurgia, vai ganhar uma cicatriz, uma expectativa, vai gastar um dinheiro, vai ficar um tempo de repouso, vai ficar um tempo, assim, entre aspas, mais feia para depois ficar mais bonita, né? Então a gente tem que tentar entender por que a pessoa está fazendo isso. Você entendeu? Sim. É alguma coisa que ela olha nela e que corrigindo aquele ponto realmente já vai satisfazer? Acabou? Ou existe uma outra intenção envolvida, né, de outra coisa e que às vezes a plástica não vai resolver. Tá? Então, só dentro disso daí, eu já tive diversas pacientes, diversas moças, inclusive, e homens, inclusive, que, por exemplo, se incomodavam com a orelha aberta, a orelha em abano, né? E aí você fala assim, mas espera um pouquinho, aquela orelha muda a vida da pessoa? Muda. Conheço muitas moças jovens que não namoravam, não iam bem na escola, não tinham um bom desempenho, tinham muita vergonha de si porque a orelha é aberta. É aquela que fica colocando aquele cabelo o tempo todo assim, o tempo todo, né? Já viu isso não? Né? E aí você opera, você ajusta a orelha no lugar, quer dizer, parece uma coisa tão simples, e muda totalmente. Ela passa a ter notas melhores na escola, ela passa a ter até um relacionamento social. Aí o dia ela vem com namoradinhos, fala, meu Deus, tá com namoradinho. Por causa da autoconfiança. Isso. Né? Então, neste ponto, é muito bom. Agora, existem pessoas que buscam outras coisas, e aí você vê que aí não tem jeito. Por exemplo, às vezes o casamento já não tem mais aquela alegria, não tem mais aquilo, quer dizer, o casal já... E às vezes acontece da mulher pensando que se ela fizer, aí o marido e o casamento vão retornar. E às vezes não é essa a causa. Entendi. Você entendeu? Então isso é fundamental, que a gente tente descobrir no pré-operatório, isso é fundamental. Por isso que precisa da conversa, uma conversa longa, confronta de 10, 15 minutos. Normalmente você não consegue captar isso. Com certeza. Você entendeu? Você tem que ver pessoa muito ansiosa, aquela pessoa que não larga o celular, ela tá aqui, ó, por exemplo, tá aqui no podcast, tá aqui assim, ó, e tá falando, e tá olhando, e tá assim, tá assim, e não para. O que acontece? A hora que você vai ver, essa pessoa não escutou praticamente nada do que você disse, e depois ela vai te cobrar coisas que você não disse, ou que ela pensa que você disse, e depois também ela não vai fazer o repouso como tem que fazer. E isso vai trazer prejuízo para ela, vai trazer prejuízo para você, entendeu? Então, eu pelo menos, né, observo muito essa parte de ansiedade. A pessoa é muito ansiosa? Olha, vamos fazer o seguinte, psicólogo, vamos fazer primeiro relaxar, tranquilizar. Uma terapia, né? A pessoa que te fala assim, Sadi, eu não tenho um dia de descanso, eu preciso trabalhar, se eu não for trabalhar, minha firma fecha. Como é que você vai operar essa pessoa? Sim. Você entendeu? Então são requisitos pré-operatório muito além do bioquímico, né? E você não tem, assim, a sensibilidade para isso é uma coisa complicada, sabe? Você tem que estar prestando atenção, sabe? Para falar assim, olha, essa pessoa não é, como eu falo para muitas, inclusive, eu falo para várias. O que você precisa hoje não é de cirurgia plástica. Inclusive tem muita gente que não gosta de mim por causa disso. Muita gente. E já tem muita gente que eu ia morrer, falou que eu ia morrer de fome por causa disso. Você fala não, você não pode falar não, você tem que operar todo mundo que vem na sua frente. Não é assim. Com certeza. É isso aí, isso está dentro, inclusive, da ética médica, né? Sem sombra de dúvida. Você não colocar o dinheiro na frente das coisas. Sim. Até na frente da indicação, porque um paciente desse, como você falou, não tem indicação de operar naquele momento, pelo menos, né? Isso. E hoje, no pós-operatório, que eu vejo, porque lá na hiperbárica a gente pega pós-operatório de diversas áreas, ortopedia, cirurgia plástica, então, de uma maneira geral, nas cirurgias eletivas, a gente que às vezes percebe que logo que o paciente faz a cirurgia, ele ainda assim não tem toda a dimensão do que é o cuidado pós-operatório que ele deverá ter.
E a gente vê eles, muitas vezes, vamos colocar assim, abusar do pós-operatório e aí evoluir para algumas complicações até previsíveis, Sim, né? sim. Indesejáveis. Indesejáveis, Como é que você trata lá no teu consultório essa parte psicológica, nós chamamos do pré, agora do pós-cirúrgico? Porque eu acho que dá uma desbalanceada, mesmo ela sendo bem orientada no início, né? Você pode notar, e você aí pode dar até o testemunho, que a gente tem poucas pacientes que acabam indo para a Câmara, tem poucas pacientes que acabam indo, mas não é porque a gente não gosta de vocês e nem gosta do seu serviço. Sim, não é isso, claro, não. Claro. É porque, assim, graças a Deus, a quantidade de pacientes que acabam precisando do serviço de vocês, nosso realmente é muito pequeno, porque eu realmente tento filtrar muito no pré. Como eu lhe falei, eu falo muito não. Sim. Muito, muito comum. O pessoal já chega no consultório falando assim, eu conheço fulana de tal que operou com você, e ela falou que você não ia me operar. Elas já chegam falando isso pra mim, sabe? Sim. Eu falei, bom, então tá tranquilo, então nós já estamos conversando, né? Pessoas acima do peso, ansiosas, enfim. O que acontece? Algumas pessoas, e não é tão raro, mas algumas pessoas aceitam todos os combinados antes da cirurgia. Mas depois que se operam, alteram aquilo que foi combinado. Tá? Eu gravo todas as minhas consultas em DVD, e isso é permitido tanto pelo Conselho Federal quanto pela Ordem dos Advogados. Você não pode divulgar a imagem porque não tem autorização para divulgar, mas gravar para armazenar pode. E todos os combinados estão gravados em DVD, e eu faço, nós fizemos o nosso combinado, não fizemos? Fizemos. Você quer mudar o nosso combinado. Então, digamos que mais 90% das pessoas dizem assim, não, eu vou voltar para o combinado, porque agora que você tem né, tá assim, certinho. Outras dizem, não, eu não posso mesmo e eu vou mudar o combinado. Então, quando mudam o combinado, em algumas oportunidades, sim. A gente tem necroses, a gente tem deiscência, a gente tem cicatrizes inestéticas, resultados indesejáveis, com fibrose e tudo mais e tal. No meu caso, as reclamações não são tão grandes, porque como eu lhe falei, como está combinado, como está registrado em vídeo, como tem inclusive documento escrito e tudo mais, a gente consegue trabalhar isso daí, conversando, trabalhando, como você falou, o psicológico é o mais difícil, principalmente porque existe aí um grupo de pessoas, ainda bem que não é tão grande, mas existe um grupo de pessoas que falam assim, mas isso foi um erro, isso aí ele errou quando fez, isso aí não sei o quê, porque minha amiga não aconteceu nada, assim não é, né? E com você tá acontecendo e tal, pá. Mas a gente já tem aí 20 e tantos anos já de experiência, então a gente já consegue conversar, tranquilizar, explicar, a gente já tem, a experiência te dá isso de bom, né? Quer dizer, esse tempo de vida que a gente tem já consegue falar assim, olha, eu tenho certeza que isso aqui vai melhorar, é só o tempo da gente estar junto. E a outra coisa que é fundamental, né, Lauro, que eu acho que isso daí não é só, é o que a gente quer, né? Vamos falar assim, o que a gente gostaria de ter, o que a gente quer. Você não pode abandonar. Né? Sim. Os problemas vão surgir, e na vida de todo mundo vão surgir os problemas, né? O que você não pode fazer é simplesmente se acovardar e se esconder, fechar o consultório, apagar a luz, ficar quietinho, não tô aqui. Não, tô aqui. Tô aqui. Seja por falta minha, sua, ou seja só porque era uma complicação, sei lá, estatística, seja como for, não importa. Eu tô aqui e nós vamos resolver isso. Então eu acho que isso é fundamental. Essa segurança é imprescindível, né? E a segurança é a maturidade, né? Porque quando você, volta a falar, quando você é muito novo, claro que não estou desmerecendo o novo, não, mas eu já fui também bem novo, eu me formei ano após ano. A gente fica assustado, amedrontado, né, com o problema. A gente fala, pô, eu dava conta e vê que às vezes as coisas acontecem. Claro que hoje, às vezes, a gente também se preocupa um pouco, mas assim, menos. A gente, vamos dizer, agora a gente tem mais maturidade para poder segurar os problemas, tomar decisões, né? E dividir com os colegas. Você entendeu? Muitas vezes você precisa de um outro colega, uma outra visão, uma outra, para você poder ter, porque às vezes você não está frente ao problema, você não consegue achar a solução. Uma coisa que é bem comum aí na medicina, aí vamos extrapolar, não estou falando de cirurgia plástica, né? Em todas as áreas, desde o médico clínico até o médico cirurgião. O paciente sempre pensa, eu vou procurar para resolver o meu problema um médico mais novo, porque
teoricamente ele está mais atualizado, com técnicas novas, informações novas, ou vou procurar um médico de mais idade, porque ele tem experiência. Eu vejo, a gente percebe muito isso, tanto no médico clínico para tratar qualquer doença, quanto muito mais no médico cirurgião, onde o paciente vai ter uma insegurança muito maior, né? Desde como vai ser a anestesia e desde como vai ser o resultado cirúrgico. Isso aí eu acho que é um dilema que é meio difícil a gente se responder pelo paciente. Nesse caso em especial, Laura, eu acho que entra muito a questão da pessoa ter feito o treinamento completo. Eu acho que aqui entra muito a pessoa ter feito o caminho todo, tá? Ter feito 6 anos de medicina, os 2, agora 3 de cirurgia geral, depois mais os 3 de cirurgia plástica. Então, esse médico novo, ele já está 12 anos. Você entendeu? Então, assim, ele é novo, pero não tão novo assim. Sim, então, quando ele termina a residência, ele já está 12 anos nesse caminho. Então, assim, ele já viu muita coisa, já assistiu muita coisa, já presenciou, porque os professores dele já tiveram, com certeza, casos bons e casos complicados. Então, assim, ele já viu. Então, se ele tem a formação toda, ele já não sai tão novato. Agora, além disso, eu acho que é muito importante a gente ter um médico. Vou falar de médico, né? Acho que todo mundo deveria ser, vou falar de médico. Com uma certa humildade. Porque a humildade, o que ela faz para a pessoa? Ela faz com que a pessoa não se ache demais, não se ache Deus, não se ache, porque aí é um perigo muito grande. Em qualquer área, mas eu estou falando da medicina. Você entendeu? Sim. Então, se você tem um médico que se formou há pouco tempo, que ainda está no início da sua jornada, mas tem uma boa formação, e tem humildade. E a humildade vai fazer com o quê? Com que ele estude, com que ele entenda que ele ainda não está completo. Porque ninguém está completo. Claro. Eu tenho 26 anos de cirurgia plástica e tenho muito ainda que ver na minha vida e muito que aprender. Não tem como. Sim. Né? Então é assim, ele sabe, ele vai nos congressos, ele conversa com os mais velhos, ele discute, ele tá... Você entendeu? Sim. Então assim, ele tem muito para oferecer. Muito mesmo. Assim como um médico mais antigo. Se você chega no médico mais antigo que também já acha que sabe tudo e que é arrogante, de que adianta? Não adianta nada. Sim. Né? O ideal, e isso acho que não é possível, é que pudesse juntar as duas coisas. Né? A experiência do mais antigo com a atualização e tudo mais do mais novato. Isso a gente consegue através do quê? Dos congressos, dos cursos, do estudo. Então a gente vai... Só que é assim, você não consegue de 100%, porque as coisas evoluem numa velocidade um pouquinho mais rápida, às vezes, do que a gente consegue acompanhar. Mas eu acho que é muito importante ir à consulta e pegar confiança e sentir que o médico tem essa humildade, sabe? Até muitas vezes dizer assim, olha, eu nunca vi isso. Ou, isso aqui eu não sei, mas eu vou procurar. Né? Porque em qualquer coisa, aquele que já está completo, né, quer dizer, não tem mais dúvida de nada, é perigoso. É perigoso, né? E muitas vezes o paciente nos procura depois de ter passado por vários colegas. Quer dizer, já é um caso que você já presume que é mais complexo. Né? Porque alguém já antes, com até experiência, não conseguiu resolver, mas ele te procura, aí realmente vai muito do que você falou. Nós vamos estudar o teu caso de uma maneira especial, né? E vamos tentar resolver. Eu estou aqui com compromisso para resolver o teu problema e vamos nesse sentido, né? É isso mesmo. E acho que eu ia falar um negócio que eu esqueci, mas já eu lembro. Não, eu acho que te interrompi. E assim, uma das coisas que nós demos uma pincelada aí em relação, que você falou, é preço, né? E isso na medicina, mas na cirurgia plástica parece que é um pouco mais sensível isso. A divulgação de preço, de pacote. Como é que é regulamentado isso dentro da sociedade brasileira de cirurgia plástica? É proibido. É proibido. Ponto final. Mas isso dentro da medicina, né? Dentro do Código de Ética Médica, o Conselho Federal diz que você não pode... Se puder colocar um pouquinho, eu quero. Eu também quero. Eu sou cafezeiro. Então é proibido. Mas isso dentro do conselho do nosso Código de Ética Médica, você bem sabe disso. É proibido o mercantilismo dentro da medicina. Né? Na verdade, se a gente for pegar o CODAME, se a gente for pegar o Código de divulgação médica,
é quase tudo proibido, né? Quase tudo. Você só pode vir aos meios públicos só para oferecer informações. Então, por exemplo, essa entrevista está totalmente dentro do código, porque a gente não está divulgando técnico, não está divulgando o nome, a gente está passando informações. Claro que sob a minha ótica, sob a sua ótica, mas são só informações, né? E as outras informações não podem. Então, por exemplo, a gente tem, como todo mundo hoje, a gente tem lá o nosso Instagram, a gente tem o nosso Facebook, né? E vira e mexe e vem perguntas. Doutor, quanto custa isso? Doutor, quanto custa aquilo? E a gente bem sabe que o Conselho Federal de Medicina, no seu Código de Ética Médica, não permite que a gente diga, ó, custa tanto. Né? Sempre tem que ser depois de uma avaliação. E eu acho corretíssimo que seja, porque... não diria cada caso especificamente, mas vamos dizer assim, existem grupos de casos em que você vai dizer, olha, esse aqui se encaixa num valor tal, esse aqui se encaixa num valor tal, e como você vem falando com muita propriedade, até o perfil psicológico, pacientes que dão maior chance de poder vir a ter problemas e você ter que reoperar e ter que ficar mais tempo e tal, eles vão ter um custo para você diferente de um outro paciente que vai fazer tudo certinho, obedecer, fazer um custo, porque você tem despesas. Né? Então você não tem como, vamos dizer assim, simplesmente dizer assim, 24 parcelas de tanto. Vou tabelar isso aqui. Né? Você vai pagar em 60 parcelas de tanto. Isso, infelizmente, e não tem mesmo como. Né? Tal qual divulgação de imagens. Né? Imagens de pré e pós. Você bem sabe, eu sei, e qualquer médico que esteja nos assistindo sabe que o Conselho Federal de Medicina proíbe. Aí um ou outro diz, não, mas eu acho que isso é bobagem. Não, o que você pensa, bem, é válido para você, respeito. Mas que é proibido, é proibido. Está regulamentado lá e pronto. Aqui na estrada eu vinha vindo de Sinop para cá, tem uma placa aqui próxima, que acho que 50 por hora. Eu fiquei pensando, por que 50 por hora aqui? Não de uma baixadinha de chegar aqui, né? Mas por que 50 por hora aqui, né? Dava para ir mais, né? Dá para vir uns 120 fácil aqui. Né? Mas se eu passar 120, pode ser até que possa, não tem problema, mas tá errado. Não é verdade? Tá fora da lei. Então, assim, o que eu penso é uma coisa, o que a lei manda é o que a lei manda. E o que o nosso Código de Ética diz é isso. É proibido divulgar preços. Tá? Agora, tem uma questão dos valores, né? Existe uma certa crença de que cirurgia plástica é uma coisa cara. Né? E eu, particularmente, não querendo assim, eu acho que não é, minha opinião. Tá? Porque hoje você compra um carro, sei lá, 300 mil, 400 mil, dependendo do carro que você vai comprar, aí, não sei quanto é uma caminhonete, uns 250 mil mais ou menos, por aí, né? E você em um ano vai vender, você perdeu 100 mil, perdeu 70 mil. Né? Ou você faz um seguro para essa caminhonete que custou, sei lá, 30 mil e reza para não usar esse seguro. Não é verdade? Você faz 30 mil e fala, tomara que nunca bata. E colocou 30 mil. Então, assim, não estou dizendo que não é para fazer seguro, não é para comprar, não. Mas estou dizendo que os valores de uma cirurgia plástica hoje, próximo, perto do que custam as outras coisas, já não é algo, vamos dizer assim, que realmente pese. E a outra questão é exatamente a questão de algumas pessoas falarem assim, mas o outro é mais barateiro, o outro é mais careiro. Aí, porque isso dentro da plástica acontece, sabe, Lauro? Eu não sei se nos outros ramos da medicina, não sei se no teu ramo é assim ou não, mas na plástica isso acontece, sabe? A pessoa fala assim, mas eu passei no doutor fulano, era tanto, passei no doutor ciclano, era tanto. A gente não pergunta, mas as pessoas falam. É assim, cada um tem algo a oferecer e cobra por aquilo que tem a oferecer. Né? Então, não dá para associar o preço à qualidade. Você não consegue nada nesse mundo. Não é um produto de supermercado onde você compara exatamente a mesma marca, a mesma quantidade de volume, etc. Né? É uma coisa... esse microfone, né? Você pega a especificação dele, você vai lá, esse microfone nessa loja, pronto, você comprou ele. Né? A questão do serviço não é assim que funciona, né? O serviço, qualquer coisa que você contratar, você contratar um eletricista aqui, né? Então você vai ter alguém que vai lhe oferecer um serviço a um preço, um vai ser maluco porque ele vai chutar lá em cima, outro você vai desconfiar porque é barato demais. Exatamente. Né? E existe assim uma média, mas aquele que é melhor, normalmente, aquele que oferece mais, normalmente ele é um pouco mais caro, sim. E uma das coisas que precifica também, para o paciente às vezes entender, é o porte da cirurgia. Por que você não pode
eu imagino, divulgar, vai fazer uma cirurgia de mama, o pacote é tantos reais. Porque existe o porte daquele procedimento. Dentro de uma reconstrução de mama, tem vários subtipos de cirurgias. Sim. E dependendo do porte de cirurgia, é o tempo, é o gasto com anestesista, etc. Né? Acho que isso também... Uma cirurgia de 2 horas vai ter uma despesa, uma cirurgia de 4 horas e meia tem uma outra despesa totalmente diferente. E, assim, a gente vê divulgado em todas as áreas da medicina inovações técnicas, inovações de equipamentos, né? Dentro da cirurgia plástica, certamente isso está bem avançado e evoluído. Da época lá que você começou na tua residência para agora, o que você pode destacar aí? O que mudou? Então, mudaram algumas coisas assim, com toda certeza, né? Porque o mundo evolui, né? Não teria como dizer que o mundo não evoluiu. O que acontece muito é o seguinte, de um tempo para cá, vem retornando técnicas, vem retornando aparelhos instrumentais que já foram testados lá atrás e que em algum momento não funcionaram a contento ou por algum motivo não convenceram os cirurgiões a fazer. Tá? E que ou foram um pouco modificados ou foram um pouco, vamos dizer assim, alterados uma coisa ou outra e tal, e que passaram a funcionar melhor do que funcionavam. Né? Então, por exemplo, hoje está muito na moda o tal do Vaser, né? Fazer lipoaspiração com uma ponteira que faz ultrassom. Então o ultrassom, ela derrete a gordura, vamos falar assim, emulsifica, né? Vamos falar popular, ela derrete a gordura e depois você tira essa ponteira e entra com uma cânula aspirando, né? E isso parece ser uma coisa, nossa, que veio de outro planeta e que chegou hoje aqui. Mas doutor Evaldo Bolívar, o médico lá de Santos, acho que em 90, se eu não me engano, 95, 94, já havia publicado um trabalho grande, inclusive feito com o Vaser. Tá? Lá atrás, 94, 95. Sim. Então, o que acontece? Naquela época, a ponteira, o transdutor, ele não tinha um controle muito bom. Então, questionava-se o seguinte, será que isso dissolve só a gordura que está embaixo da pele? Ou dissolve aquela gordura lá de dentro da barriga, perto do intestino e tudo mais, você entendeu? Perto do coração. Então, como não havia muito jeito de controlar essa ponteira naquela época, como tinha-se dúvida se isso realmente acontecia ou não, foi abandonado. Então foi dito, não, isso aqui não funciona. Aí, claro que a fábrica, as indústrias correm atrás, né? Elas vão lá, melhoram o transdutor, melhoram o probe, melhoram isso, melhoram aquilo e tal. E hoje parece que é bem mais seguro. Mas isso significa que é a única tecnologia que funciona? É só isso? Claro que não. É algo a mais dentro do arsenal que é possível. Né? Hoje se fala aí em sutiã interno, né? Para poder marcar o sulco das mamas. Né? E isso é alguma novidade? Não, porque fixar o sulco é uma coisa que a gente já faz há mais de 30 anos. O que não tinha era o nome. A gente não chamava... Porque a gente nunca pensou, na verdade, como eu te falo, eu já faço geração assim, não a mais velha, mas já mais para velha do que para nova, mais assim intermediária, a gente nunca pensou no quesito marketing. Porque como a gente não é da geração internet, a gente não é da geração Instagram, você também, né? Sim. O Instagram, a internet é mais agora, né? 5, 10 anos para cá. A gente, como é que era o nosso consultório? Nosso consultório a gente sentava na cadeira, punha uma plaquinha, atendia uma pessoa, aí essa pessoa falava da gente para outra, a outra pessoa vinha aqui, mas era assim ou não era? Com certeza. E você andava com aquele cartãozinho no bolso de papel e todo mundo que você conhecia, você falava, tá aqui, vai lá no meu consultório. Cartão visita. Era isso ou não era? Opa! Né? A gente não tinha essa divulgação, né? Então, hoje que existe essa divulgação, que eu acho que ela é positiva, desde que feita com responsabilidade, acho que ela é extremamente positiva, mas se feita de uma forma sensacionalista, ela dá uma sensação, ela passa aquela impressão de que agora as coisas são boas e funcionam e que antes não era. O que não é fato, porque a divulgação de técnica submuscular,
Técnica submuscular, para você ter uma ideia, a primeira prótese submuscular foi colocada em 1962. Tem um tempinho. Só para você ver o quanto é novo isso, entendeu? Sim. Então é assim, não é isso. É que, claro, muda uma coisinha, muda um detalhe, muda um fio, muda um ponto, muda um jeito, porque evolui. Né? Então eu concordo, sim, vai evoluindo, vai melhorando, mas efetivamente alguma coisa assim, tipo a descoberta, não teve, sabe? Não temos ainda algo que diga assim, isso daqui é uma descoberta inédita, sabe? Não, existem... É um divisor de águas, né? É igual aconteceu com a lipoaspiração, né? O médico francês, que inclusive morreu, o Yves Gerard Deloux, ele ele não bolou a lipoaspiração, mas ele fez ela funcionar. Antes dele, vários tentaram colocar cânula e aspirar gordura, mas as complicações, os óbitos eram grandes. Sim. E ele conseguiu modificar a cânula e fez ela funcionar. Então, 74, 75, se não me engano, por aí, ele publicou o trabalho que fez com que a lipoaspiração funcionasse. Isso foi um divisor de água. Tá? Temos a fase pré-lipo e a fase pós-lipo. Então, ele foi um divisor de águas. Sim. Tá? Mas não temos assim nada que diga assim, agora isso mudou. Por outro lado, isso dá certa segurança, né? Porque do ponto de vista cirúrgico, os princípios não se modificaram. Ou seja, tudo que foi já experimentado no passado, baseado em evidências, se mantém até hoje porque funcionam, senão já não estariam aí. Lauro, eu volto à questão. Desde que o médico tenha humildade para olhar para o passado e ver o que deu errado e não voltar a cometer os erros do passado. Tá? Não é colocar dedo na ferida, mas a gente tem observado, eu que sou cirurgião plástico, tenho vários grupos aí de cirurgia plástica, a gente recebe, né, várias informações. Por exemplo, o Conselho Federal de Medicina, na verdade, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, não sei se foi o Conselho Federal, mas a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, com certeza, ela definiu como seguro lipoaspiração até 5 ou 7% do peso corporal, dependendo da técnica de infiltração que você usa, e no máximo de 40% de superfície corpórea. Tá? Você vai imaginar, e você já conhece um pouco esse meio, imagine um queimado com 40% de superfície queimada. Como é que é o estado dele? Um grande queimado. Né? É muito ruim. Tá? Então você provoca um dano com lipoaspiração em 40% da superfície da pessoa. É um dano grande. Né? Então, a sociedade fez isso por quê? Porque ela percebeu que acima desses limites, as chances de complicação graves são grandes. Infelizmente, e falo isso com tristeza, porque isso afeta o nome de todos os cirurgiões plásticos, infelizmente tem colegas que estão deixando isso de lado e simplesmente estão partindo para lipoaspirações de volume maior, porque dizem, mas agora eu tenho uma tecnologia tal que me permite atravessar esse limite. Você entendeu? Entendi. E não é que eu acho que não possa ser, mas eu acho que antes de ele atravessar, ele tem que fazer estudos provando que as complicações justificam o procedimento. O risco-benefício ali, né? Você está me entendendo? Então, eu acho assim, que essa história passada ela é super positiva, como você falou. Super. Só que o colega tem que olhar para isso. Se ele não olhar para isso, ele acha que ele pode. Você entendeu? E extrapola. Isso vem acontecendo, infelizmente. Então, tem regras, né? Em tudo tem. Né? E a gente tem regras, limites que a gente pode. Tem uma pergunta aqui que eu vou fazer, que é o seguinte, Sádio. Tem algum mito que quase todo paciente acredita? Eu nunca pensei nisso. Porque muitas vezes eles vêm com umas ideias. Mito é uma ideia equivocada de alguma coisa. Então, ou com uma expectativa superdimensionada de resultado, alguma coisa nesse sentido. Porque, por exemplo, às vezes o paciente ele faz um procedimento estético, né, e acha que, por exemplo, depois que a cirurgia vai resolver todos os problemas e que muitas vezes ele não vai precisar cuidar mais, por exemplo, da sua alimentação, de uma atividade física, né? Eu acho que um dos mitos é esse. Pelo menos em outras áreas. Eu vou operar e estão resolvidos todos os meus problemas. Então,
Eu acho que nesse sentido tem bastante coisa, né? Nesse sentido tem bastante coisa. Esse mito de que onde faz lipoaspiração não engorda mais, né? Fizer lipoaspiração não engorda mais. Não é bem assim, tá? Você tem um tecido de cicatrização, então toda agressão que a gente faz leva a um processo de cicatrização, né? Sim. E a mesma cicatriz que aparece aqui do lado de fora, digamos assim, não é a mesma, mas vamos dizer, o mesmo mecanismo acontece lá dentro. Sim. Né? Então você tem uma fase em que esse tecido está alterado, você tem uma fase em que esse tecido está com fibrose, esse tecido não é o tecido original, né, digamos, a gordura, mas depois de alguns anos já foi comprovado, e sem qualquer chance de dúvida, de que o tecido vai devagarinho sendo reposto e aquela processo de cicatrização, como uma cicatriz mesmo. Muita gente aí, vamos falar das mulheres que fazem cesariana, né, que passam um tempo aquela cicatriz grossa, dura, sim, que elas acham que vai ficar feio para sempre, e depois de um tempo vai ficando fininho, e depois parece até que quase não se vê. Isso. Né? É o processo de reparação. Então muita gente pensa assim, se eu fizer lipoaspiração, não engordo nunca mais. E tem essa, né? Ou eu não engordo mais nesse lugar, mas eu engordo em outros lugares. Então, assim, por um período, isso até pode ser verdade. Em outros, não. Eu já tive várias pacientes ao longo desses anos que descuidaram da alimentação, descuidaram de atividade física e simplesmente voltaram ao peso e tudo mais. Então, assim, nesse aspecto, se isso, vamos dizer, pode se chamar de mito, a gente tem, sim, algumas coisas nesse sentido, tá? Outra coisa foi assim, resolver a vida da pessoa, a cirurgia plástica. E isso é uma coisa que, assim, eu não sei se é, às vezes, deselegante falar ou se é importante falar. Mas, se for deselegante, eu peço desculpas. Okay. Mas eu vou entrar rapidamente, né? Volta àquela questão do relacionamento. Tá. Né? A plástica não lida com resultados. Existe um erro, uma crença errada. A gente acha que se ficou bonito, ficou bom. Tá. Se ficou feio, ficou ruim. Tá. E isso não tem relação mesmo. Tá? Então, assim, eu tenho ao longo aí da minha vida várias cirurgias que eu digo que eu não me orgulho do resultado. Para falar bem a verdade, eu até tenho vontade, nunca fiz isso, mas tenho vontade de pedir para a paciente não falar que fui eu, que é para não estragar a minha estatística, que é para não falar. Nossa! Exagerado. Né? Porque não ficou. Né? E a pessoa é a pessoa mais feliz do mundo. A pessoa chega e fala, sai do céu, nossa, que coisa maravilhosa e tal. Uma vez eu escutei, e só entendi isso, porque uma vez escutei na boca de uma paciente o seguinte, eu falei para ela assim, olha, eu acho, minha avaliação, que melhorou uns 30%. E ela me respondeu assim, 30% para o senhor, para mim é 100%. Olha só. Então, na expectativa dela, eu consegui entregar para ela, ou ela recebeu, muito mais do que ela esperava. E já tive um número gigante de pacientes que é o inverso. Qualquer pessoa neste mundo fala, você tá fantástica, você ficou ótima. Eu não gosto dessa palavra, mas uso-se muito. Você tá perfeita. Entendi. Né? A pessoa fala, ficou perfeito. Eu não gosto muito dessa palavra, mas o pessoal usa muito, né? Ficou perfeito. Porque não existe perfeito. Sim, né? Existe. Mas enfim, e todo mundo fala, e a pessoa está infeliz. E só voltando àquela questão que eu não quero ser antipático, mas eu vou tocar rapidamente, às vezes o relacionamento acaba, o marido se separa, a mulher se separa. Você fala, gente, se antes, com o corpo que ela tinha, do jeito que ela tinha, que ela achava, que o marido achava, que o relacionamento não estava indo bem por aquele motivo, entre aspas, quer dizer, dizia-se que era aquele motivo, sim, por que então não resolveu? Por que não virou uma lua de mel? Todas essas questões aí... Você entendeu? Elas estão naquele campo da psicologia que você falou. Você entendeu? Sim. O que acontece? É a expectativa da pessoa. Tá? Tem pessoas que ficam com uma cicatriz de baixa qualidade e elas falam, não, doutor, eu vou colocar aqui um biquíni um pouquinho mais alto, eu vou usar... Não, mas eu tô... E pronto, e você diz assim, gente, que bom que essa pessoa
vai fazer isso, porque isso não ficou do jeito que eu queria, ou do jeito que a gente esperava, Sim. né? E você tem outras que praticamente, Lauro, por Deus, não se vê. E a pessoa vem e fala assim, olha, eu tô olhando daqui assim, quando eu olho daqui, tá vendo que bate uma sombra, aquela luz tá acesa, aquela não, mas aquela tá acesa. E você fala, gente, mas quem que olha para você fazendo assim, que apaga aquela luz e pronto, sabe? Não. É a expectativa que a pessoa tem do resultado. Acho que em tudo. Você sai viajar e as melhores viagens que você faz é aquela que você não tem ideia do que você vai encontrar. Quando você começa a pesquisar muito, você chega lá, você às vezes se decepciona com uma coisa ou outra. A expectativa era muito alta do que se podia entregar. Isso. E com o nosso querido Google, hoje em dia, e com as divulgações de muita coisa, existem, às vezes, algumas divulgações que criam uma expectativa que às vezes não se realiza. Sim. Perfeito. Olha, vou lhe perguntar aqui, uma pergunta interessante, ó. Da Kátia Ribeiro. Qual o conselho do doutor para os estudantes de medicina que às vezes veem como mina de dinheiro e não, que vem a cirurgia plástica como mina de dinheiro e não com o intuito de salvar e melhorar vidas? Nossa, essa pergunta foi boa, né? Muito bem colocada. Lauro, tudo muda. Tudo muda. Né? E a gente vinha conversando, eu e até colega seu ortopedista, a gente vinha conversando que no nosso tempo, medicina não dava o dinheiro que dá hoje e ninguém muito assim fazia medicina pelo dinheiro, fazia pela medicina. Depois que uns ganharam mais, outros menos, uns se tornaram empresários, outros não, enfim. Mas assim, não era algo que dava dinheiro. Então quem fazia, né? Hoje é possível ter um pouco mais. Então, infelizmente, e falo com muita tristeza mesmo, eu dou aula na faculdade, né? E vejo alguns rapazes, algumas moças tendo a medicina como profissão. Eu sempre falo que medicina não é profissão. Você não é médico das 8 da manhã às 5 horas da tarde. Você é médico porque você é médico. Você está me entendendo? Sim. Você acordou de manhã, dormiu, sábado, domingo, feriado. Se você tem um paciente complicado, se você tem uma coisa, aquilo não sai da sua cabeça porque você está comprometido com aquilo. Infelizmente, hoje nós temos tido diversos médicos que têm, inclusive tem cursos hoje, eu até assisti um curso, assisti para conhecer, mas não gostei muito, focado no dinheiro, tipo assim, dinheiro, venda, vamos vender. Não importa o que vai acontecer, venda, vamos encher o bolso e pronto, né? O conselho que eu daria para esses alunos é o conselho que eu dou para esses alunos quando estão na faculdade, sabe? Abandonem a medicina, porque a medicina não vai dar o tanto de dinheiro que você acha que vai dar. Tá? Essa história de 7 dígitos que tanto gostam de falar, você já deve ter escutado, né? Sim. Todo mundo só fala hoje em 7 dígitos. 7 dígitos virou um mantra, né? 7 dígitos, 7 dígitos. 7 dígitos na medicina, Lauro, eu não sei você. Eu acho difícil. Tem que trabalhar muito, entendeu? Isso não é brincadeira. 7 dígitos na lavoura talvez seja mais fácil, talvez na pecuária, talvez na indústria, talvez no comércio, talvez em outros lugares você tenha esses números. Então, acho que assim, minha opinião, tá? Honesta, eu falo isso para os meus alunos, se tiver algum aluno assistindo aí, pode até se manifestar, tá? Nas palavras do Dr. Adib Jatene, ele tem uma frase muito bacana. Ele fala assim, a medicina foi feita para o paciente, não para o médico. Então não é o médico achar que ele, porque ele é médico, ele é grande coisa. Ele é um veículo de tratamento do paciente. Tá? Então a medicina é feita para o doente, para o paciente, para o necessitado. Aquele que está pensando em apenas ganhar dinheiro vai se tornar um mau médico. E qualquer um que faz sua profissão de forma ruim vai ser alguém infeliz, vai ser alguém insatisfeito, vai ser alguém que aquele dinheiro vai entrar, na verdade ele vai gastar, vai torrar para tentar achar felicidade em algum lugar. Sim. Né? Então eu penso que se eu tiver que dar um conselho abandone enquanto dá tempo, vai fazer outra coisa, eles são muito jovens, são muito novos, vai fazer outra coisa, vai ganhar seu dinheiro. Eu não sou contra ganhar dinheiro, não, Lauro, não acho que acho que aquele que quer ficar rico, que fique, né? Mas a medicina não foi feita para isso. A medicina foi feita para você olhar para o seu paciente, você tem que ser remunerado, você não vai poder, você precisa, fazer o quê? Né? Mas não dá para ser o que te tira de manhã da cama. O que te tira de manhã da cama é o teu paciente, é o teu trabalho, é teu envolvimento.
E aí você cobra por isso, Sim. sabe? O preço que você acha que é justo. Na verdade, assim, é chavão, mas os chavões são ditados porque ao longo do tempo se mostraram que são verdadeiros, que é aquilo, você tem que fazer primeiramente, tudo que você fizer pelo dinheiro em si, no final das contas, não será bem feito, né? Você tem que fazer realmente porque gosta, por amor, porque todo o resto vai vir junto. O reconhecimento das pessoas que estão ao teu redor, o reconhecimento dos teus pacientes e o reconhecimento financeiro vai vir. Não é chavão, é verdade, é comprovado isso. Sim. Então é nesse sentido. E na medicina, você não pode ter outro compromisso senão o primeiro realmente o seu paciente. Sim. Eu acho a medicina, não querendo me achar mais que ninguém, não, pelo amor de Deus, mas eu acho que como a gente cuida de gente, de pessoas, de seres humanos, eu acho que é para pessoas só que servem para isso. Você entendeu? Sim. Porque o outro ser humano, ele é tão ser humano quanto você, ele é tão gente quanto você. Então você tem que olhar para ele, cuidar dele, como você gostaria que se um dia você tivesse deitado lá, alguém cuidasse de você. Eu atendi os queimados no serviço público por muitos anos. E, enfim, serviço público, a gente tentava fazer tudo que era possível. Mas por quê? Você já pensou você ter um paciente queimado, alguma coisa, ter um filho queimado, alguma coisa deitado lá, e alguém que sabe fazer ir lá ajudar? Mas não tinha o serviço, não te remuneravam. Tudo bem, mas não me tira nada. Não perco nada com isso, você entendeu? Sim. Pelo contrário, ganho porque é uma felicidade, é uma alegria do pai, da mãe, de alguém que acha alguém que consegue cuidar. Sim. Porque não é fácil isso. Sim. E você fez isso durante muitos anos lá, Muitos que eu anos. sei. Muitos. E assim, falando em queimados, até uma outra pergunta. Ó. Dentre os pacientes queimados, qual a maior causa de queimadura? E a maioria acontece nos adultos ou crianças? Essa quem mandou foi minha irmã. Sua Já irmã? vou me adiantar. Ela me mandou aqui no meu WhatsApp aqui, ó. Posso mandar um oi pra ela? Manda Rapidinho? à vontade. Neta, beijo, viu? Você queria que eu mandasse um beijo pra você, ó? Beijo, pra mamãe também. Então, deixa eu te falar, ela mandou aqui no meu WhatsApp também. Tá? É assim, indiscutivelmente, o maior vilão das queimaduras é o álcool líquido. Tá? O álcool líquido isolado, eu acho, se eu não me engano, Laura, agora não vou ter o número de cabeça, mas eu tenho a impressão que ele passa de 50% das causas, das ocorrências. Tá? Eles tiraram, outro dia eu vi uma reportagem, a pessoa talvez não viva nesse meio, ou não tem, então ela falou o que falou, mas só por desconhecimento, talvez, né? A pessoa fala assim, a hora que tirar o álcool líquido do mercado, as queimaduras acabam, põe o álcool gel. Não é verdade. Porque quando você tira o álcool líquido do mercado, eles começam a usar o álcool de posto. Nossa. E começam a usar gasolina. E se eu te contar por que usa gasolina, pelo menos é o que a gente escuta, não sei se é verdade ou não, mas por que usam gasolina? Porque diz que o homem, quando acende a churrasqueira, ele gosta de escutar aquele bum da churrasqueira, sabe? Aquela coisa ele joga bum. Aí pronto, agora a explosão, a força. Agora o churrasco vai ficar bom. Aquela coisinha de botar um acendedor de churrasqueira, clique, aquilo não vai dar churrasco bom. Churrasco bom é aquele que estoura, né? E aí o que acontece? Quando começa a baixar o fogo, e a gente escutou isso milhões de vezes, milhares talvez, quando começa a baixar o fogo, a pessoa pega um copinho com álcool, com gasolina, ou com alguma coisa assim, põe a cara dentro da churrasqueira para ver se não tá, e joga lá dentro. E aí faz tubuf. E queima. Outra coisa, na nossa região, eu não sei o que é isso, eu nunca vi isso assim pessoalmente, mas o tal do disco de arado. Eu ia te comentar isso. Né, eu nunca precisei, mas o disco de arado é do mal, porque ele queima a pessoa, a sogra, a mulher, o filho, ele queima. Eu não sei como é que esse disco de arado é tão assim, sabe? Mas ele queima Deus e o mundo. Sim. E é muito que se queima. Então, assim, o que mais dá problema é o álcool líquido. E aí vamos voltar. Então, por que o álcool líquido? Porque ele está em todas as casas praticamente, e porque as pessoas desavisadamente deixam ele ao alcance, principalmente das crianças. Você sabe que 2/3 dos acidentes com queimadura são domésticos. Apenas 1/3 deles não é dentro de casa, é fora de casa. Entendi. Tá? E destes 2/3, nós temos cerca de 60% são crianças até adolescentes. Tá? E é por chama mesmo, é por fogo.
Tá? Então, álcool líquido é o primeiro, depois são os produtos de limpeza que são inflamáveis também, alguns deles. Tá? E depois temos diversos. As elétricas, né, de alta tensão. A gente queima 2 vezes mais homem do que mulher, tá? E as faixas de idade, elas têm queimaduras distintas, né? Criança pequena, bem pequenininha de colo, infelizmente, queima com água quente, ou porque ela bateu no fogão com aquela coisinha para fora e caiu em cima dela, ou porque, não me pergunte por que fazem isso, mas fazem, colocam o prato de miojo quente no colo da criança. Então, queimadura aqui na barriga, nos genitais em criança aí de 2, 3 anos é muito comum, porque a mãe faz o miojo e coloca o pratinho aqui para ela comer, e ela vai comer e ela se queima. 10, 11 meses de idade é muito comum queimadura na palma das mãos, porque a criança coloca a mão no forno quente, aprendendo a caminhar, queima, né? E daí você tem, quer dizer, cada faixa de idade você tem você consegue mais ou menos estratificar. E agora eu vou fazer uma outra pergunta aqui, ó. Como no início lá você falou que na cirurgia plástica a gente tende a feminilizar, né, os pacientes, mas o homem hoje está procurando bastante a cirurgia plástica, estética, e o que ele mais procura? Eu tenho a minha estatística do meu consultório, né? 85% dos meus pacientes são mulheres e 15% são homens. Tá? E a gente tem tido um aumento dos pacientes transexuais. Tá? E o que é muito positivo. Por incrível que pareça não, quer dizer, para nós até ainda algo, diria assim, até um pouco novo dentro do universo todo, né? Sim. Quando a gente fala novo na medicina, Laura, você sabe que é 5, 10 anos que a gente está falando, né? Sim. Porque a medicina, menos que 5, 10 anos, você praticamente não tem resposta de nada, né? Você faz alguma coisa hoje, você vai ver se isso deu certo ou não, como é que foi, em 5, 10 anos, né? Então, vamos dizer que de 5 anos para cá, a gente tem tido um aumento dos pacientes também transex, tá? E que dão uma resposta de expectativa, mas absurdamente boa. Olha só. Tá? Eles são pacientes que têm as suas necessidades e uma vez contemplada a sua necessidade, a felicidade, a transformação, a alegria, quer dizer, o resultado que você vê é até bom de ver, até feliz de ver. Tá? Mas eu tenho, assim, mais ou menos 85% pessoas do sexo feminino, 15% pessoas do sexo masculino. Dentre os homens, vai depender um pouco da idade, tá? As pessoas mais velhas, vamos começar por elas. Elas vêm muito atrás de cirurgia de pálpebra, porque a pele já caiu assim por cima do olho, aqui já está pesando, tá? Uma faixa um pouquinho mais nova vem por conta de cirurgia de face, porque a face já desceu, já se sente envelhecido, né? Muitas vezes já está no seu segundo casamento, quer dizer, já quer dar aquela aparência mais jovial também, né? Papada, né? O homem se incomoda, porque ele só tira foto assim, né? Parece que está com algum problema na coluna. É seu. Mas assim, papada. Aí quando você vem trazendo para o mais jovem, aí você vai trazer as coisas assim, vamos dizer, mais ligadas um pouco à parte estética, mais assim, vamos dizer, então você vai trazer mais lipoaspiração, você tem os pacientes que são grandes, emagrecidos, pós-bariátrica, que vem atrás de cirurgia de abdômen, por exemplo, mama, porque às vezes cai, entendeu? Coxa, um grande emagrecido tem aquela coxa que derrete, então você tem que colocar, então assim, depende um pouco da faixa de idade que eles vêm, então já não é como o da mulher. A mulher, assim, campeão. Prótese de mama, então vamos dizer mama, seja, mas prótese, né? Colocação de prótese. Abdômen, porque elas são mães de 2 ou 3 filhos, e lipoaspiração. Então vamos dizer que essas 3 seriam, assim, o que puxa, né? Meio que independente da idade, né? Vamos dizer assim, de maneira geral, tá distribuído em todas as faixas. Homem não, homem depende da faixa, você mais ou menos já espera a queixa que vai vir. E falando em cirurgia, pós-cirurgia bariátrica, né, tem aumentado bastante, né, os pacientes operados aí, então acho que você deve ter feito bastante casos, né, pós-bariátrica, né, e geralmente esses pacientes, você consegue, a cirurgia plástica consegue
resolver tudo num primeiro ato operatório, numa primeira cirurgia, ou eles têm que ser reoperados para terminar aí a retirada de todo aquele tecido excedente? Lauro, a questão do bariátrico é uma questão bem particular, né? Primeiro porque você sabe que a condição clínica do bariátrico, pós-bariátrico, né, nem sempre é uma condição clínica totalmente favorável. Né? Depois são sobras grandes de pele, dependendo do peso que a pessoa tem, uma sobra grande de pele, e são cirurgias realmente muito grandes. Então tem serviços que trabalham com equipes bem volumosas e que conseguem fazer várias áreas do corpo na mesma cirurgia. Tá? A gente aqui não tem essa condição. Então, seja pelo número de horas, seja pela quantidade que tem que ser mobilizado, seja pelo repouso, vamos dizer, seja pelo conjunto da obra toda, eu e acredito que a maior parte dos colegas nossos aqui da nossa região, a gente faz por partes. Entendi. Tá? Sim. A gente evita, eu acredito que eu não conheço ninguém aqui que faça tudo de uma vez. Mas é bem interessante porque o paciente bariátrico, essa área da cirurgia bariátrica, ela é pós-bariátrica, ela é uma área, vamos dizer assim, que estuda isso, porque as técnicas são diferentes, as formas de lidar com o paciente são diferentes, tudo é diferente. Tudo é diferente. Tudo é diferente. Verdade. E talvez sejam pacientes com maior chance de necessitar dos serviços de hiperbárica. Inclusive tem, eu até te mandei, né? Sim, mandou. Eu só que eu te mandei de lipo HD, né? Foi. O pessoal está agora sistematizando o uso da câmara hiperbárica dentro de algumas áreas da cirurgia plástica. Sim. Não é só indicando, é sistematizando mesmo. Deixando como protocolo, né? Isso. Porque na câmara hiperbárica, né? Você sabe, é expert nisso também. Ela reduz muito o edema, o inchaço pós-operatório. Ele ajuda a evitar complicações infecciosas. Isquêmicas, né? Então, muito comum na área de cirurgia plástica, às vezes, aquelas lesões de mamilo, né? Isso. Que ocorre com cianose, vai evoluindo, isquemia, às vezes até necrose. Então, a cirurgia, a hiperbárica ajuda muito nesse sentido, né? E eu fico feliz que a cirurgia plástica tenha entrado, e você vê nos congressos médicos hiperbaristas indo lá, dando palestras, às vezes o próprio cirurgião plástico indo lá, dando seu depoimento positivo, né? Sim. É porque, na verdade, Lauro, as divisões das especialidades ou as divisões, elas são só para que a gente possa se colocar melhor em algum lugar, porque o corpo humano ele é um todo da mesma forma, entendeu? Não é assim, a hiperbárica é uma coisa, a plástica é outra. Sim. Né? Tudo caminha junto. O que eu fico feliz é que assim, essa modernização, vamos dizer assim, essa evolução que teve, é pro bem, e muito pro bem, porque esse oxigênio colocado sob pressão, como você disse, diminui edema, diminui isquemia, melhor oferta de oxigênio, não sei o quê. Quer dizer, você reduz a chance de complicações, e é bom para todo mundo isso. É fantástico. Exatamente. Vou colocar aqui mais uma pergunta da Lara. A pergunta é a seguinte: é possível copiar traços corporais ou da feição de celebridades ou de outras pessoas através da cirurgia plástica? Eu acho que não. Pelo menos eu sempre tento falar para a pessoa de que a gente é importante às vezes a pessoa trazer uma foto para a gente, para que a gente possa entender um pouco mais o que a pessoa está procurando. Tá? Eu acho isso muito legal. Uma vez teve uma paciente que colocou umas 10 fotos do nariz assim para mim. Quando não tinha celular ainda, ela pegou as fotos e colocou assim na mesa. Né? E cada nariz era diferente do outro. Agora você escolhe qual dos 10 você quer. Né? Mas ela mesma não conseguia, ela achava os 10 bonitos. Né? Sim. Mas assim, esse é um pouco diferente desse, é um pouco diferente desse, é um pouco diferente desse, é um pouco diferente desse. Então, mas eu acho interessante, porque às vezes a pessoa não sabe se expressar o que ela realmente quer. Tá? Então, vou dar um exemplo mais comum do que nariz, é mama. Então, é muito comum a pessoa virar e falar assim, eu quero que fique deste jeito, eu quero que fique daquele jeito, eu acho bonito desse jeito. Né? Teve uma vez uma moça que pediu até para entrar num site e me falou o nome de uma moça que trabalha com o corpo dela, deve ser
enfim, trabalha o corpo dela, e ela falou, eu quero ficar igual a essa. Quando eu olhei a foto, primeiro que eu já não gosto daquele jeito que tava, não é minha preferência. Eu olhei e falei assim, ó, mas você, comigo pelo menos, não vai ficar desse jeito nunca. Né? Então foi até bom, porque ela já me deu assim a expectativa do que ela queria, e ela acabou realmente não fazendo comigo, não operou, não sei se operou com alguém ou não, mas comigo não, porque eu já fui claro para ela que daquele jeito eu não conseguia fazer, pelo menos mudar aquele ponto, né? Pessoa, por exemplo, tem o nariz negroide, né? Que é nariz largo, baixo, e aí quer ficar com o nariz pontudinho, fininho e tal, assim, é muito difícil, né? Então, é bom quando a pessoa traz essa informação pra gente, porque a gente consegue ter uma ideia melhor da expectativa dela, tá? Sim. Mas reproduzir é que nem prometer resultado. Não dá para prometer resultado, entendeu? Sim. Você faz uma cirurgia em alguém, não é, eu sempre falo assim, você não é algo inerte, morto. Não é um pedaço de madeira que eu falo para você, se eu vou serrar aqui 3 centímetros, eu vou serrar 3 centímetros. Porque quando eu serrar 3 centímetros, ou quando eu mudar, ou quando eu der ponto, o seu organismo vai responder a isso que eu fiz. Então, vai trazer uma resposta. E outra coisa, depois tem o seu comportamento, tem a sua genética. É muito comum, e isso é muito comum, às vezes a mulher chega e fala assim, eu quero ficar com o meu bico é um pouco assim, né? As minhas mamas são um pouco assim, eu quero ficar com as duas assim. Eu já falo para ela, eu consigo deixar as duas assim, eu meço, coloco na medida, eu coloco. Mas o teu corpo, sabe o que vai fazer? Vai fazer assim de novo. Deixa a memória, né? E, Lauro, é impressionante. O nosso corpo tem uma parte genética, uma memória, que você muda. Depois ele quer trabalhar para trazer aquilo de novo. E aí eu mostro fotos. Mas eu não gostei dessa foto. Sim, mas o que eu vou falar para você? Vou mentir para você? Então é assim, pode acontecer? Pode, mas a chance maior é o nosso corpo voltar a trabalhar, voltar a fazer. Por quê? Porque ele é assim. Sim. Né? Então você copiar de uma celebridade, eu não acho que é possível. É possível sim, a pessoa trazendo essa informação, você conseguir dizer para ela, olha, essa é a sua expectativa, a gente consegue chegar nisso, ou próximo disso e tal, ou essa sua expectativa, não, a gente não tem como alcançá-la, porque, sei lá, é igual uma moça, uma vez que eu fiz lipoaspiração nela, ela era pequenininha, assim, tinha 1,50 m e pouco, né? E ficou, eu vou falar pra você, eu achei que ficou ótimo, né? E o marido ficou insatisfeito. E aí depois eu não consegui entender por que ele ficou insatisfeito. Mas ficou tão bem, né? Aí ele falou, mas é que eu achei que quando fazia lipo ficava comprida, igual a Daniela Sicarelli. Daniela Sicarelli é uma altura, né? Acho que tem quase 1,80 m. Aí eu pesquei, quer dizer, na verdade, ele estava achando que ela ia ficar longilínea, né? Não, longilínea não fica, entendeu? Você tira... Então, assim, a expectativa era outra, que não aquela que era possível. Então, eu acho que é interessante. Se tiver uma referência, é interessante. Sim, ajuda, né? Uma outra pergunta aqui, Assad. Qual a diferença entre lipoaspiração e lipoescultura? Legal. Adoro perguntas, viu? Não, adoro, por favor. Adoro perguntas. Não sei quando teremos aí o Assad de novo aqui, por favor, né? Adoro microfone, adoro perguntas. É o seguinte, lipoaspiração, vamos dizer assim, no conceito, é retirada de gordura através de uma aspiração, tá? Então, é feito uma incisão, é colocado uma ferramenta que a gente chama de cânula. Cânula é um caninho, pode ter de vários jeitos, de vários furos, de várias dobradas, assim, mas é um caninho com furo que é afiado pelo lado de dentro, não é pelo lado de fora, é afiado pelo lado de dentro, aonde se liga numa bomba de sucção, aquele caninho entra, ele suga a gordura para dentro daquele buraquinho, e quando você leva ou traz esse caninho, você corta aquela gordura e essa gordura vai embora pro vidro. Deu para entender ou não? Claro, claro. Um caninho, põe, ele suga, corta e tá. Isso é a lipoaspiração. Dali você tem várias coisas que você pode fazer a partir deste princípio. Então lá atrás, convencionou-se que a lipoaspiração, ou seja, a retirada dessa gordura, depois pega-se essa gordura que saiu, podendo ser tratada ou não, e você coloca ela, você reintroduz ela em algumas áreas, isso seria uma lipoescultura. O nome da lipoescultura, se a gente tirar um nome próprio, se a gente falar assim, o nome científico é lipoaspiração com lipoenxertia. Você aspirou e enxertou essa gordura na pessoa. Tá? Então, assim, se a gente for dizer cientificamente, lipoaspiração com lipoescultura.
Se a gente for falar um nome comercial, vamos colocar assim, o nome que se popularizou, lipoaspiração com lipoenxertia. O nome que se popularizou foi lipoescultura. É como se a gente esculpisse alguém tirando de uma região e colocando em outra. Entendi. Tá? É uma boa definição, né? É. E em definição também, um termo muito usado hoje é a lipo-HD. O que é isso, Assad? Isso ainda é uma coisa que vai dar muita conversa. Por isso que eu perguntei. Essa coisa. Eu acho que isso deveria se chamar lipo de definição, o que também não está certo, porque quando a gente lipoaspira, só de você retira um pouco aqui, um pouco aqui, um pouco aqui, um pouco ali, você já fez uma definição. Certo ou não? Você já definiu um pouquinho. Muito pouco, não importa, você definiu um pouquinho. Então eu acho que toda lipoaspiração, ela é de alguma forma uma lipo de definição. Só que aí passaram-se a introduzir conceitos e aparelhos instrumentais que passaram a criar áreas bem mais definidas, áreas bem mais positivas, negativas, áreas que têm um desenho mais acentuado, menos... Quer dizer, agora o foco saiu um pouco de remover a gordura, mas passou a ser uma remoção, uma enxertia, uma retração de pele, isso e aquilo, buscando o quê? Buscando uma definição muito grande daquelas regiões que foram trabalhadas. Tá? Então criou-se o termo de lipoaspiração de alta definição. Na verdade já tem uns 15 termos, tá? Se você for ver, a lipo já ficou para trás. Agora é assim, no mês seguinte já não é mais. Já no mês agora de agosto já vai vir qualquer outra coisa. Tá? Entendi. Toda hora está aparecendo uma diferente agora. Tá? Mas a ideia da lipoaspiração HD, ou de alta definição, ou 3D, 4D, ou tanto D que for, é o seguinte, que você remova algumas regiões de gordura, mantenha outras, crie áreas de aderência da pele lá embaixo, seja através do uso da cânula, ou através de aparelhos como o Renuvium, como o laser e tudo mais. Então, áreas que vão aderir, procurando simular ou, pelo menos, evidenciar a musculatura da pessoa. Então, você vai criar um aspecto mais atlético na pessoa, não só um aspecto de contornos, mas um aspecto atlético, no sentido de que define músculos, define borda de músculo, define isso e aquilo. E um dos agora que estão mais assim, né, é o tal do U-Graft, ou U-Graft, como eles gostam de falar, que você ainda pega a gordura e injeta dentro dos músculos, dos gominhos, dentro aqui do deltoide, dentro de onde, para você aumentar essa região, como se você tivesse aumentado a massa muscular da pessoa. Uma hipertrofia. É como se fosse uma hipertrofia, mas a base de gordura. Então, na verdade, é uma lipoenxertia. Tudo isso, Lauro, eu acho que é válido. Mas, na minha opinião, eu não faço porque eu entendo que... Não estou condenando, pelo amor de Deus, faz quem quiser, e eu acho que é super válido. Mas, assim, eu não faço porque eu acho que carece de estudos mais a longo prazo e mais aprofundados. Porque você sabe que tudo tem o seu lado positivo, mas pode ter um lado negativo. Então, eu acho assim, eu respeito quem faz, eu acho que quem faz tá de parabéns, tá na vanguarda, tá fazendo ótimo. Mas eu acho que vale esperar um pouquinho ainda, como tanta coisa que a gente já viu que funcionava e depois não, e outras não, outras se consagraram e ficaram. Né? Então eu não sei falar ainda, mas já tem 10, 15 anos, mas eu acho que muda tanto, que eu não sei se a gente ainda tem agora algo realmente assim, definido para dizer, vamos fazer e não existe, sabe? Mas é o que se faz hoje, a lipodefinição basicamente é isso. Aí você tem baixa definição, média definição, alta definição, ixi, nossa, tem tanta coisa hoje que você não tem nem noção. Para graduar, então, isso aí. Graduar e também para poder, vamos dizer assim, vamos colocar por enquanto só graduar, vai. Vamos só graduar. Vamos deixar assim, né? Uma outra pergunta, assim, que eu acho interessante, tem pacientes que fazem cirurgia plástica na mesma região várias vezes. É mito ou é verdade? Se você fizer uma abdominoplastia e daqui a segunda cirurgia de abdominoplastia não fica com um resultado tão bom quanto a primeira. Existe alguma coisa nesse sentido? Tem pessoas que fazem 3 vezes, né? Faz agora, daqui a alguns anos faz de novo.
O resultado da segunda cirurgia é o mesmo da primeira ou não tem nada a ver isso? Primeiro você precisa ver se a primeira ficou boa. Uhum. Né? Sim. Porque é muito comum a gente refazer alguma cirurgia, e é comum mesmo, sabe? Refazer cirurgia que às vezes não tá com aquele resultado que poderia ou que esperaria, sim. E a gente conseguir, às vezes, um resultado melhor do que se conseguiu na primeira. Tá? Então isso não tá fora de questão. Vamos imaginar, eu acho que pelo que eu entendi da sua pergunta, que não é esse o cenário. A pessoa fez, ficou bom, ela ficou satisfeita e depois de alguns anos ela decidiu que quer fazer de novo. Certo. Isso acontece muito com prótese de mama, né? A pessoa coloca a prótese de mama, ela é mais jovem, a mama dá uma descida, dá uma caída, ela teve filhos e tal, e aí ela fala, não, era de um jeito, agora eu quero que refaça, né? É assim, não é bem verdade não, Laura. Não é bem verdade, tá? Se foi feito dentro de uma técnica, dentro dos padrões que tem que ser, cortando-se onde tem que cortar, dando-se ponto como tem que dar, retirando-se o que tem que retirar, reconstruindo-se do jeito que tem que ser, você tem tecidos bons de trabalhar e tudo mais. Se foi feito por mãos inexperientes ou por serviços que, infelizmente, não tem credenciamento adequado, aí você, às vezes, não tem tecido ou tirou de algum lugar ou cortou de um jeito que você não tem muito como fazer que fique, entendeu? Adequado. Corrigir. Às vezes até você cria um problema para você mesmo, porque às vezes te parece numa primeira ideia, numa primeira visão de que você consegue. Tá? E eu já tive alguns desses que eu olhei e falei assim, não, acho que dá sim, dá, não tá legal, mas a gente consegue. Aí tem um país vizinho nosso aí que infelizmente de vez em quando tem uns pacientes que vão lá por causa de valores muito baixos e voltam, sabe? E aí, que tem cirurgiões muito bons nesse país vizinho, mas tem outros que não são. Sim. E às vezes a pessoa vai atrás do preço no médico que não é bom, no serviço que é barato, e aí o que ela faz? Ela volta e pensa, então como é que eu fiquei? Aí às vezes você fala assim, não, eu consigo melhorar. Mas às vezes você quebra a cara. Você fala assim, eu consigo melhorar, mas você às vezes tem dificuldade, tá? Agora, se a pessoa operou direitinho, fez, sabe, tudo certinho, bonitinho, não, a gente pode fazer pela segunda vez. E tem uma vantagem, eu acho que, não sei se o público que assiste a gente se vai entender, eu sei que você vai entender, mas eu não sei se o pessoal vai entender. Quando a gente descola um retalho, abre, tira toda a pele, volta e coloca de novo, aquele retalho autonomiza, aumenta o número de vasos sanguíneos, né? Então você sabe disso. Quando a gente, eu vou tentar explicar isso aí, né? Quando a gente corta algum lugar e depois faz a cirurgia, como a gente modificou aquele tecido, como a gente modificou aqueles vasos sanguíneos, o corpo aumenta o número de vasos sanguíneos, ele cria um retalho com mais condições de vida. Então, às vezes até bom, porque às vezes tem mais sangue chegando lá, sabe? Autonomiza, né? Como a gente fala. Os neovasos, né? Exatamente. Então, eu acho que assim, é mais ou menos por aí. Não, entendi. Não, é bom esclarecer isso, porque é uma dúvida até frequente, né? Uma outra pergunta aqui, já que você... Adoro perguntas. Ótimo. O doutor trabalha com a técnica R24R em mamoplastia de aumento? Não trabalho. Não trabalho com R24R. A técnica de recuperação rápida, né? Fast Recovery de 24 horas. É uma técnica de um colega lá do Paraná, Marcelo Ono, que merece muitos créditos. Ele não inventou nada. Ele modificou, como eu estava falando para você, modificou algo em técnicas que existiam e que melhorou, sem sombra de dúvida. Né? Sem sombra de dúvida, melhorou em alguns aspectos. Eu não sou muito adepto das técnicas que vão por baixo do músculo. Não sou contra, pelo amor de Deus, quero que entenda isso, que isso dá briga até nos grupos de cirurgia plástica. Entendeu? Sim. Não, você é contra, não sou contra, mas eu consigo bons resultados sem acessar o músculo, tá? Eu tenho meus entendimentos, minhas crenças, minha forma de trabalhar, então eu não preciso usar R24, quer dizer, não uso R24R porque teria que usar por baixo do músculo. E eu tenho uma coisa na minha cabeça, e aí eu falo para os pacientes, eu falo para você e para todo mundo, a gente vai envelhecendo e a gente vai ficando naquele lugar que a gente tá dando certo. Tá dando certo? Sim. Tá, fica aí. Entendeu? Você se mexer muito às vezes pode ser bom, mas às vezes pode não ser tão bom. Então nossos pacientes
Graças a Deus ficam felizes, as pacientes mandam outras pacientes, o pessoal fala que fica bom o resultado, então assim, não vejo nesse momento por que mudar o que eu faço. E tem uma coisa que está sempre em mim, eu não estou dizendo que está certo ou está errado, mas eu fico pensando assim, a pessoa opera de uma apendicite, ela tem que ficar um tempo em repouso, não tem? A pessoa opera de, sei lá, vamos pensar, uma vesícula, tem que ficar em repouso, não tem? Sim. A pessoa tem que ficar em repouso, não tem? Então por que uma prótese de mama não? Né? O que mudou no ser humano? Né? Eu sei que alguns colegas falam, não é isso, mas eu acho que é bom, ela tem que ficar em repouso um período, ela tem que se recuperar, porque se der complicações em prótese, provavelmente ela vai ter que voltar para a mesa de cirurgia. Então, eu não estou criticando a técnica, até porque não faço, né? Sim. E o pessoal fala assim, quem critica é porque não faz. Não, eu não faço porque o que eu faço dá certo, quer dizer, tá indo bem, graças a Deus. Sim. Na cirurgia é muito isso, né? A melhor técnica é aquela que o cirurgião domina, né? Então, isso vale para tudo, né? O resultado, né? Então, até para você chegar em algum lugar, né? O jeito mais fácil de chegar em algum lugar é o lugar que você conhece, né? O caminho que você conhece. Sim. Né? O pessoal fala isso, né? Mas tem esse aqui que é um atalho. Aí você pega o atalho e que arrependimento que eu peguei o atalho, não é isso? Sim. Então é exatamente isso. O que a gente faz dá bom resultado se a técnica do Dr. Marcelo Ono, ou já as modificações, já tem outras modificações em cima, já não é mais a técnica original, já estão mudando ela também. É muito rápido agora. Hoje o pessoal mais novo não tem mais é muito veloz demais, sabe, para inventar coisa nova. Então, tá bem esclarecido aí. E assim, Assad, nós já estamos estourando aí no nosso tempo. O tempo passa, a conversa flui, né? Que a gente nem percebe. Que bom. E, novamente, gostaria de agradecer você por ter vindo, por ter esclarecido. E aí aos nossos seguidores, o canal vai ficar aberto para perguntas posteriores. Depois esse conteúdo vai estar disponível, né? O podcast vai estar disponível, por exemplo, na plataforma do Spotify, né? E a gente vai poder acessar e o convite continua para as perguntas. Você recebeu um presente no início e eu vou te dar mais um agora. Oh, meu Deus! Vou vir aqui. Semana que vem eu posso voltar ou não? Vamos organizar. Mais um agradecimento. Olha, que bacana. Por vocês terem vindo aí nos brindar. Olha, que bacana. Que bacana. Posso colocar aqui para a câmera? É um certificado aí. Aparece? Em homenagem ao nosso doutor Assad. Muito obrigado. E estamos à disposição também, né, Assad? Porque precisar aí, sempre apostos, tá? Suas palavras finais aí, o nosso podcast, se tiver alguma coisa adicional para falar, fique à vontade. Bom, primeiramente, parabenizar vocês aí pela iniciativa, parabenizar vocês pelo trabalho de vocês, parabenizar vocês aí pela seriedade, né? A gente vê que é um canal que você está construindo, é um canal que vocês estão construindo. Toda a conversa que nós tivemos foi uma conversa, assim, descontraída, uma conversa, assim, até divertida, né? Sim. Mas uma conversa séria, uma conversa sem vieses de forma alguma, entendeu? Parabenizar aí por isso daí, parabenizar pelo trabalho e agradecer o convite. Eu adoro mesmo falar, gosto muito de falar de plástico, gosto de falar, na verdade, eu gosto de falar, né? Eu amo. Eu agradeço o convite, agradeço o espaço. Numa outra oportunidade, se achar que vale a pena, que é bom, a gente traz, fala desse assunto, fala de outros assuntos, outras questões, tá? Se quiser encaminhar a pergunta, se alguém quiser encaminhar a pergunta, eu fico à disposição para responder. Dentro de tudo isso que a gente conversou, né, com a maior seriedade, mas a gente fica à disposição para responder e só posso desejar a você, a todo mundo que esteja assistindo aqui, um bom dia para a gente, um bom fim de semana e mais uma vez agradecer pelo convite. Tá bom. Muito obrigado, pessoal. Até o próximo podcast. Grande abraço a todos, bom final de semana e tenho vocês como meus amigos. Obrigado.